A garantia de Cristo e a garantia dos orixás. Num dos programas mais populares do rádio brasileiro, houve uma espécie de diálogo entre os dirigentes do programa. Disse um: eu vi que a morte está cercando muitos craques, mas a mim ela não atinge, porque eu procuro as bênçãos dos meus orixás. O outro declarou incontinente: e quando falhar o seu orixá, procure o meu. Eu aqui estou para ajudá-lo. Há poucos dias ouvi no rádio outro diálogo. Era um entendido em orixás que estava respondendo a perguntas. E a pergunta foi esta: será que Jesus vai mesmo voltar? E a resposta foi imediata: eu já consultei os espíritos e os espíritos dizem que ele não volta tão cedo. O ano 2000 vai passar e nós vamos continuar aqui. É a ilusão de muitos. É o caminho escorregadio e incerto dos orixás. Está escrito na palavra de Deus, meus amigos, e a palavra de Deus não pode ser anulada. No capítulo 18 do livro de Deuteronômio, nós lemos: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todos aqueles que fazem tal coisa são abominação ao Senhor. Fazer estes atos de orixás, de terreiros, de coisas semelhantes invocando mortos é abominação ao nome de Deus. E o Senhor Deus fica descontente com isto, porque agora é a hora em que Deus precisa dominar, e não Satanás, o inimigo do homem, que se aproveita para destruí-lo através dos orixás. Lemos em Isaías capítulo 8: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, acaso não consultará o povo ao seu Deus? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Deus proíbe tal tipo de relações. Nosso Deus é santo, nosso Deus é espírito, nosso Deus é todo-poderoso. Um culto de nudismo, um culto marcado por bebidas, um culto de velas indecorosas, um culto assim jamais será aceito por Deus. Como eu gostaria que nós firmássemos esta concepção da santidade de Deus. Uma cidade onde dominar orixás e terreiros e macumbas e invocações de espíritos é uma cidade que está causando tristeza ao coração de Deus. Mas, ó, meus amigos, graças a Deus que muitos estão encontrando o caminho. Batizei há pouco um casal que já havia gasto tudo neste mundo de ilusões, de orixás, de babalaôs e de coisas semelhantes. E agora, convertidos, estão sendo uma bênção no reino de Deus. Tivemos outro dia, durante uma vigília de oração, uma moça que foi possuída de Satanás. E ela caiu tristemente. Mas nós viemos ao seu socorro. E quando dissemos: o sangue de Jesus Cristo é poderoso para livrá-la de todo mal, a moça se levantou. Os seus olhos, que estavam esbugalhados para fora, entraram na órbita normal e ela dentro em pouco estava cantando ao nome de Jesus. Tive uma surpresa agradabilíssima há pouco tempo, recebendo uma sacola cheia de ídolos. Era um casal, um grande casal que tive o prazer de batizar. Um grande casal que estava sendo arruinado tremendamente pelas influências dos terreiros. Mas aquele casal encontrou-se com Jesus Cristo através da doença de uma filhinha. Fomos chamados a orar pela filhinha e daquele encontro resultou a salvação daquele casal que hoje é uma bênção no reino de Deus. E recebi então uma sacola cheia dos ídolos que eles adoravam. E agora eles estão cantando no coro e trabalhando para Deus numa nova experiência de serviço e de fé. No meu livro, O Judeu Chamado Abraão, conto uma experiência que gostaria que todos os que pudessem adquirir o livro a lessem, porque é uma longa experiência. É um casal, é um homem que trabalhava num inferninho, como ele mesmo chama. É um homem que estava já no fim da sua capacidade, ainda que animador de programa de rádio, mas estava completamente arruinado. Mas ele teve um sonho. E contou o sonho à sua esposa. Eles estavam passando por um lugar, viram uma igreja, ouviram um cântico, entraram lá dentro e tiveram paz. No dia seguinte, amigos, tomaram um ônibus normalmente e o ônibus perdeu a rota. E de repente a mulher olhou e disse: marido, lá está o prédio que eu vi no sonho, ali está o prédio onde cantaram, vamos descer do ônibus. Desceram, era uma igreja que estava em pleno culto. Gostaram do culto, a mulher aceitou a Jesus e o marido não. Foi um problema porque ele não quis aceitar a Jesus. Mas, na semana que se seguiu, o inferninho onde trabalhava pegou fogo.
E depois de ter pegado fogo o inferninho, ele foi trabalhar na Praça Mauá, num lugar de gente baixa. E ali ele viu numa noite chegar um marinheiro muito bem vestido de um país estrangeiro, segurando uma mulher desvalida, uma prostituta muito suja e muito infeliz. Naquela hora, o homem, vendo aquela cena, disse: aquele marinheiro está cego, é Satanás que o cegou, eu não quero mais trabalhar nesse lugar. Aquele homem saiu dali, foi para um restaurante ao lado da Junta de Missões Estrangeiras, na cidade do Rio de Janeiro, e viu ali os pastores a comer, os pastores a sorrir, os pastores a tomar os seus refrigerantes. E dentro de pouco tempo, também aquele homem se converteu. Hoje é pastor no Rio de Janeiro, a sua esposa uma grande serva de Deus. O seu registro da sua história se encontra no livro O Judeu Chamado Abraão. Mas esta é uma história que se multiplica, e é uma história que pode ser a sua também. No momento em que você deixar Cristo dominar a sua vida, perdoar os seus pecados, garantir a sua alegria, cuidar para sempre da sua alma, porque Cristo é o maior amigo que qualquer homem pode ter neste mundo, porque é o amigo que o vai acompanhar para a eternidade em fora.